O requisito de usabilidade, ele requer da gente uma atenção muito especial. E por que isso? Porque ele está presente em todos os sistemas interativos que a gente desenvolve. Então, usabilidade a gente pode ter a ideia, né, de que a gente está falando apenas porque é necessário para usuários que têm pouca experiência. Mas não é nada disso, não se resume somente a esse tipo de usuário. Qualquer tipo de usuário e qualquer situação requer um bom projeto de usabilidade no nosso sistema. Principalmente se a gente tem um usuário que é muito acostumado a usar. Primeiro porque ele já tem uma curva de aprendizado, ele já tem alguma coisa com que ele pode comparar o nosso sistema. Então ele tem uma base de comparação. Tá? E segundo, que além disso, ele também é um usuário que requer algumas características de agilidade no nosso sistema que estão presentes na nossa interface. Tá? E, naturalmente, também a importância da gente se preocupar com usuários que não são habituados. Tá? De qualquer forma, nesses dois casos, ou usuários mais habituados ou usuários com pouca habilidade, com pouco conhecimento, o que é fundamental? A gente conhecer esse perfil. Então, primeira coisa é a gente entender quem é o nosso usuário, quem é o usuário do nosso sistema. Então, quando a gente fala de usabilidade, a gente fala de duas coisas. Primeira coisa, facilidade de aprender. Segunda coisa, facilidade de usar o nosso sistema. Então, usabilidade especifica tanto o nível de desempenho quanto a satisfação do usuário. Então, é um requisito que é muito subjetivo, porque algumas pessoas falam, eu gosto de determinado aplicativo por causa da sua interface. Outros falam do mesmo aplicativo dizendo, eu não gosto desse aplicativo por causa da sua interface. Eu costumo usar muito como exemplo, antigamente, o Windows, o pacote Office, né? Ele veio com um assistente, que você podia escolher um clipezinho ou um Einsteinzinho, enfim, acho que cachorro também, que ele era um assistente para você que ficava pulando ali. Várias pessoas que não tinham habilidade de mexer com computador, né, de um modo geral, com editor de texto, amava aquilo. Quem já tinha um pouco de experiência tinha ódio mortal daquilo, porque ficava sempre um bonequinho pulando na frente da tela para ser seu assistente. Então, qualquer dúvida que você tinha, ele pulava e se apresentava como assistente. Mas eu acho que aquilo, a partir do momento que as pessoas começaram a se tornar mais experientes no uso de editores de texto e planilhas, né, pacote home office, assim, ou office de um modo geral, aquilo foi sendo deixado de lado e foi descontinuado. Mas, quer dizer, uma mesma funcionalidade que para uns era maravilhoso, para outros era odiado. Então não havia nem muito meio termo, era amor e ódio só. Bom, voltando aqui. Quando a gente fala de facilidade de aprender, como que a gente faz para medir a facilidade de aprender de uma determinada interface? É o tempo e o esforço mínimo exigido para alcançar um determinado nível de desempenho no uso do sistema. Ou seja, o seu usuário começou a usar o sistema, quanto tempo ele leva para ter domínio do sistema? Ou ele vai precisar sempre de uma colinha para poder fazer aquelas operações, né? Ou vai precisar sempre recorrer a alguém. Então, o seu sistema, a interface dele é intuitiva? A outra coisa é a facilidade de uso, que é relacionada à velocidade de execução da tarefa e à redução de erros no uso do sistema. Eu sempre digito errado, eu sempre esqueço onde que está a operação ou a informação que eu quero. Né? Então, se a gente sempre se depara com esse tipo de situação, provavelmente o nosso sistema é um sistema de dificuldade de uso. Bom, então como que a gente mede a usabilidade?
Primeiro ponto, tempo para realizar uma tarefa. Veja, isso aqui é uma classificação, tá? Que não é, né, conforme eu já falei outras vezes, a gente não tem que se preocupar em decorar essas questões, esses pontos, né, esses critérios. Mas é interessante que a gente saiba e que a gente conheça esse universo dos critérios para a gente medir a usabilidade. Primeiro ponto, quanto tempo eu levo para realizar uma tarefa? Porque às vezes a gente leva mais tempo fazendo alguma coisa num sistema do que se fizesse manualmente. E isso é ruim, porque se a pessoa tiver a opção de abandonar o software, ele vai abandonar o software. Percentual de tarefas concluído, né? Então a gente está falando em um determinado intervalo, no determinada tarefa que a gente precisa resolver, qual o percentual que a gente consegue concluir dessa tarefa e qual o percentual que a gente consegue concluir num determinado intervalo de tempo. Então, mais uma vez, eu preciso fazer, vamos pensar, um editor de textos, né? Eu consigo fazer determinada operação no editor de texto ou não consigo? Então, quanto daquela tarefa eu consigo fazer? Né? Sei lá, um índice, um sumário automático. O quanto que eu consigo fazer daquela tarefa dentro de um determinado intervalo de tempo. Porque, eu consigo fazer, mas eu me enrolo tanto, eu me embolo tanto, eu levo tanto tempo para fazer, porque eu não lembro como é que faz, porque eu tenho dificuldade, não é interativo, não é intuitivo. Então, isso é levado em consideração. Taxa de sucesso ou falha, quer dizer, aquele software que a gente trabalha na tentativa e erro. Então, toda hora eu tento fazer uma coisa, não é bem assim. Tentei de novo, deu erro. E a gente fica ali sofrendo naquela tentativa e erro. O tempo que eu levo por causa desses erros, né? Então ele me pede um determinado código, eu não sei o código, ele simplesmente me diz código inválido, e eu não consigo saber que código que é aquele. Qual é o percentual de erros, não de erros de erro computacional, erro de lógica na programação, erro de lógica no software, mas erros que o usuário comete ao usar aquele software, ou os erros que aquele software induz o usuário a cometer. Número de comandos utilizados, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente tem um software que faz determinada coisa, só que para eu conseguir fazer aquilo, eu tenho que clicar em vários menus ou várias opções, ou selecionar várias coisas para chegar onde eu quero. Então isso conta muito, quantos cliques no mouse eu precisei dar. E também uma outra coisa interessante é o seguinte, uma forma até da gente medir a usabilidade de um software é você perceber o olhar da pessoa. Se o olhar dela fica o tempo todo buscando alguma coisa na tela, significa que aquilo que ele quer fazer não está muito claro, não está muito distante. Mas se ele bate o olho e direto ele acha o que ele quer, isso significa que o meu software é um software de boa qualidade em relação à usabilidade. Bom, outra coisa é o número de comandos disponíveis que não são utilizados. Então, também isso é muito comum. Às vezes você deixa em muito destaque opções que são pouco usadas e isso toma tempo do cliente, isso toma tempo do usuário, né? A frequência do uso de ajuda ou de documentação que o meu usuário precisa para poder usar aquele software. Inclusive, isso pode ser até medido no próprio software. Se for ajuda online, né? Se for um help online, quantas vezes ele precisou clicar naquela opção para poder completar uma determinada ação. Então, isso é uma forma também da gente medir automaticamente a qualidade, a usabilidade do meu software. E o número de vezes que o usuário expressa satisfação ou alguma frustração de uso do software. Então, quantas vezes ele te liga para dizer que está satisfeito ou para dizer que ele está insatisfeito com alguma função. Então, quantas vezes ele precisa recorrer a uma ajuda e etc. Isso aumenta a frustração dele. Ou quantas vezes ele tenta fazer uma operação e não consegue fazer aquela operação.
Isso aumenta então a frustração dele. Quando a gente fala de projeto da interação humano-computador, né, quando a gente fala de usabilidade, então o que essa usabilidade tem a ver com o projeto de sistemas? Tem a ver que a gente projeta essa interação humano-computador. Então, o projeto da interface ou da interação humano-computador, ou interface com o usuário, né, IU, estabelece uma forma de comunicação entre as pessoas e o sistema computacional, aquele software que você produziu. E é o princípio fundamental de um bom projeto de software. Nós sempre falamos sobre isso quando falamos de projeto de sistemas, é a separação da apresentação, da camada de apresentação, da camada de lógica de negócio. Então, a preocupação que a gente tem que ter na camada de interface com o usuário deve ser única e exclusivamente sobre os mecanismos de interação e como que a gente vai dispor aqueles elementos para o nosso usuário. Um outro ponto que é importante a gente salientar. Um usuário ele pode querer ver a mesma informação de diferentes maneiras. Então ele pode usar, por exemplo, várias interfaces diferentes. Por isso a importância da gente separar a interface da lógica de negócio. Porque a lógica de negócio é uma, mas as interfaces podem ser múltiplas. Então, se a gente conseguir separar corretamente as duas camadas, né, tendo uma camada intermediária ali de controle, a gente consegue desenvolver então várias plataformas para uma mesma lógica de negócio. E a forma como a gente testa os objetos visuais, isso é importante a gente saber, é diferente do teste de objetivo, do teste dos objetos visuais, né? Desculpa, os testes dos objetos não visuais é diferente do teste dos objetos que são visuais, tá? Então, quando a gente vai testar um objeto não visual, a gente pensa, dado uma determinada entrada, eu preciso produzir uma determinada saída, produziu aquela saída, ok. Mas quando a gente fala de interface homem-computador, quando a gente fala de interação do usuário com o nosso sistema, não é simplesmente, ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer da melhor forma e da forma como que o usuário se sentiu mais confortável, mais satisfeito. Então a gente não está falando simplesmente de aspectos tecnológicos, tá? Então é muito bom a gente frisar bastante isso, porque às vezes a gente se prende muito em aspectos tecnológicos. Minha interface é uma interface boa, que usa determinados recursos de última geração, e muitas vezes aquilo só cria problema para o cliente. Então eu coloquei tudo na interface e aquilo gerou algum tipo de dificuldade para o cliente, coloquei informação em excesso. Então, como é que eu vou fazer uma interface de qualidade? Eu tenho que conhecer quem é que vai usar o meu sistema. Eu tenho que, então, entender ou estudar bem a pessoa do meu usuário. Então, primeiro ponto, quem é o usuário? E quando a gente começa a fazer um levantamento de requisitos do sistema, lá no início a gente já de cara vê isso. Quem são os usuários do sistema? Qual é o perfil desses usuários? Como que ele aprende a interagir com o novo sistema? Ele vai receber um treinamento para usar aquele sistema? Ou ele vai ter que aprender baseado na experiência que ele tem de uso de outros sistemas? Outra coisa importante, aquele usuário, ele tem algum tipo, ou dentro daquele conjunto de usuários, né? Existem alguns usuários, ou existe a possibilidade de algum usuário ter algum tipo de necessidade específica que eu preciso contemplar na minha interface? Então a gente está falando aqui também de acessibilidade. Como que ele interpreta uma informação produzida pelo sistema, o nível de entendimento, o nível de conhecimento daquele usuário e o que ele espera do sistema. Tá? Então é muito importante a gente saber o quanto que aquele usuário está envolvido com aquele sistema. Se eu estou fazendo um sistema de vendas online para uma determinada loja, se eu tenho uma interface que é muito complicada e o cliente daquela loja não consegue se desenrolar ali,
ele vai sair da sua loja e vai procurar outra, né? Uma loja online. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele não quer aprender a usar o seu site, ele quer usar, ele quer comprar um produto. Mas se o seu site traz algum tipo de bloqueio, de dificuldade para ele simplesmente sai e procura outro. Então essas são apenas algumas de várias, né, de muitas questões que devem ser levantadas durante o projeto da interface. Mas o princípio básico para um projeto de interface é conhecer o seu usuário e conhecer as tarefas que existem dentro daquele software para aquele grupo de usuários. E isso vai ser obtido por meio dos casos de uso. Então, aquilo que a gente estudou em caso de uso, lá na análise, a gente vai usar agora nos casos, no projeto da interface. Então, por isso que é importante a gente saber quem é o ator, definir bem, identificar bem quem é o ator e como que são aqueles casos de uso com quais ele interage. Bom, o primeiro passo, né? A gente precisa definir as funcionalidades acessíveis a partir da interface com o usuário do sistema. Então, a gente precisa estabelecer como que as tarefas que as pessoas fazem normalmente podem ser mapeadas para dentro do sistema. Então, como é que eu vou fazer um sistema que a minha interface seja intuitiva para o meu usuário? Eu tenho que observar como é que ele faz aquilo na prática, sem o meu sistema, ou por meio de um outro sistema, ou manualmente. Então, aqueles passo a passo que ele usa, aquelas etapas, aquele controle que ele faz no mundo real, a gente, dentro do possível, a gente leva aquilo para o mundo virtual. Por que dentro do possível? Porque muitas vezes o processo que ele usa para fazer aquilo manualmente não é um processo otimizado. Então vamos pensar num processo otimizado, manual, e como que a gente pode transferir aquilo, replicar aquilo para o mundo digital. E também em relação a outros sistemas que ele já usa, que existem no mercado, que ele já está familiarizado e que naturalmente tenha uma boa interface, tá? Porque obviamente a gente pode estar desenvolvendo um software que a grande vantagem dele, que o grande diferencial dele é justamente ter uma interface mais amigável em relação aos concorrentes de mercado, mas aí já é outra história. Então a gente pode também definir um fluxo global de interações. Quando a gente fala de casos de uso, a gente fala de um conjunto completo de ações. Tá? Mas quando a gente fala de um projeto de interface, muitas vezes uma determinada funcionalidade do meu sistema pode englobar mais de um caso de uso. E um caso de uso pode se abrir, né, em mais de uma funcionalidade do sistema. Então, às vezes, um fluxo de ações que a gente tem numa interface pode conter ali vários casos de uso. Então, não leve ao pé da letra o critério de que um caso de uso é igual a uma funcionalidade. Tá? Então, são opções, cada caso de uso é uma opção no meu menu do meu sistema. Não tem isso. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração aquilo que é a forma melhor para usar o sistema. Bom, outro ponto importante, estabelecer o perfil do usuário. E a interface ela tem que ser adequada ao nível de habilidade dos seus usuários e ao quanto eles vão estar habituados, o quanto que eles vão estar habilitados a usar. Então, primeira coisa, nível de habilidade dele em usar o sistema ou usar qualquer tipo de recurso computacional. Tá? Então, a gente pode estar falando de crianças que usam computadores, a gente pode estar falando de idosos que usam computadores, pessoas com dificuldade, né, baixa acuidade visual, pessoas que têm pouco conhecimento, inclusive daquele setor, né, que ele vai usar o sistema. O nível na organização e membros em diferentes grupos.
Tá? Então, eu tenho que saber se meu usuário é um usuário novato, se ele tem algum conhecimento, mas ele usa esporadicamente aquele software, ou se ele conhece bem e se ele vai usar com frequência. Tá? Então, pode ser que ele tenha muito conhecimento de uso de computadores, de smartphones, etc. Mas ele não vai usar muito aquele software. Tá? Mas pode ser que ele tenha um grande conhecimento e vai usar com frequência. É um usuário que vai ser preparado, que vai ser treinado para usar aquele software. Ou então ele é um novato, que ele vai sempre precisar de ajuda, ele vai precisar de uma interface muito mais interativa. Bom, outro ponto, definir quais táticas de usabilidade eu vou aplicar no meu projeto. Então, o que eu posso considerar como táticas de usabilidade? A facilidade, né, de ajuda do meu software. Então, como que eu vou colocar um help para o meu software? As mensagens de erro, como que elas aparecem? Como e quando elas aparecem, né? O que está escrito nessa mensagem, os sinais que elas apresentam. Tipos de comando, então se eu tenho teclas de atalho, se eu tenho um menu com uma interface bem amigável, então isso tudo faz uma diferença muito grande e tem que ser pensado na hora que eu projeto um sistema. E a gente precisa construir protótipos da nossa interface. Então, a melhor forma da gente produzir uma interface de qualidade é produz um protótipo e põe aquilo para o cliente usar. Então, né, para o usuário final. Então, ele vai poder passar para você um retorno, né, um feedback melhor sobre aquilo que vai ser o software. Né? Obviamente, a gente não vai fazer a interface final, mas um protótipo daquela interface. Pode ser até uma interface que vai ser evoluída, um protótipo, desculpa, que depois vai ser evoluído para a interface final, né? Mas pode ser simplesmente um protótipo descartável. Como que a gente faz, então, esse projeto? Como que a gente faz esse protótipo? A gente faz primeiro um projeto preliminar, constrói o primeiro protótipo e apresenta para o usuário. Ele vai avaliar esse protótipo, vai estudar vai apresentar suas opiniões, né, suas percepções em relação àquela interface. O projetista daquela interface vai estudar esse feedback que ele recebeu, e aí a gente fala não simplesmente do que o cliente achou, mas conforme eu falei, do quanto que os seus olhos precisaram mexer para acessar, o quanto ele precisou acessar um help para conseguir fazer uma determinada operação. Então tudo isso pode ser levado em consideração. Se isso chegou a um nível satisfatório, ok, o projeto de interface está completo. Se não, eu faço as modificações, construo um novo protótipo e volto para uma avaliação do usuário e mantenho nesse ciclo aí, né, que é evolutivo, até eu conseguir construir um projeto de interface, então, que atenda o usuário e que ele chegue que ele se complete. Bom, então quando a gente vai avaliar o resultado, a construção do protótipo é feita com a participação apenas de poucos usuários. Isso é importante a gente saber. Então, se eu faço um sistema, por exemplo, para professores usarem, eu não vou pedir para que todos os professores avaliem a interface, mas eu vou ter um grupo de pessoas que representam esses professores e que vão avaliar essa interface. Então, né, obviamente, senão a gente nunca vai construir um projeto de interface que chegue ao fim, né? Uma vez que se obtém um projeto considerado completo da interface, então, idealmente, deve-se avaliar se os seus resultados para o conjunto maior, né, de usuários, uma amostra mais significativa. Então, portanto, eu tenho um grupo pequeno de pessoas que vão avaliar, que vão ajudar a construir aquele protótipo,
E feito o protótipo, eu cheguei num resultado que é satisfatório para aquele grupo, eu apresento para um grupo um pouquinho maior, uma quantidade maior, mais significativa de usuário, para ter uma avaliação ainda mais refinada. Então, para a gente fazer uma boa avaliação, é bom a gente usar dados que são qualitativos e quantitativos. Por exemplo, eu posso distribuir questionários, eu posso fazer uma avaliação da percepção do usuário, simplesmente eu ficar do lado dele e perceber como que ele está usando aquela interface, como que ele está se resolvendo, né, no uso daquela interface. Então, todas essas observações, elas são muito válidas e muito importantes quando a gente está fazendo o nosso projeto da interface.